Fala, turminha, tudo bem? Então, estamos aqui mais uma vez dentro do nosso estúdio aqui do Soco Coceiro. Desde já agradecer ao nosso amigo Fábio, delegado Fábio, nossa amiga Anne. Muito obrigado por ceder aqui o espaço, né? Ainda mais para um assunto muito interessante, um assunto totalmente especial e justamente no mês bem especial que é o nosso outubro, né? Estou aqui com o meu parceiro Rodrigo Rabelo. Irmão, obrigado mais uma vez aí pela parceria. Tamo junto. Nossa convidada especial, querida, nossa aluna aqui, Isabelle. Eu sou a doutora Isabelle Costa, mastologista, especialista em reconstrução de mama. Trato de mulheres, mas também de homens. Temos que lembrar que homens também têm mama. Hoje estamos aqui falando um pouquinho sobre o Outubro Rosa e a importância desse mês para a conscientização de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama. Me siga lá nas minhas redes sociais, doutora Isabelle Costa. Então, para você aí, diretamente para o nosso cliente da Fit One Manaus, que 80% do nosso público ali são as mulheres. Eu acho bom vocês ficarem atentos e ligados o que vai acontecer aqui hoje, que o assunto é bem interessante. E olha, cara, essa mulher já mandou umas pedradas aqui que eu fiquei meio espantado, hein? Mas, Isabelle, seja muito bem-vindo. Estamos aqui no Pod Fala Tio. Obrigado aí por ter aceitado o convite. Ainda mais nesse assunto onde você domina, onde você comanda. Boa tarde, gente. Prazer estar aqui com vocês. Estamos aí para falar um pouquinho do Outubro Rosa, da importância desse mês para as mulheres, né? Mas também para os homens que estão ouvindo, que eles possam prestar atenção, porque é muito importante a gente ter essas informações também. Importante mesmo. Ela me mandou uma pedrada agora aqui que eu fiquei sentado aqui, quietinho. Foi uma pergunta e... Foi uma pergunta séria, 2 pedradas. Tá bom. Turminha, Rabelo, vai iniciar? Vamos lá, então, né? Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, né? Estamos juntos aqui. E trazendo aí o Outubro Rosa, né, doutor? Então... eu queria perguntar de você, como é que começou esse movimento Outubro Rosa, por que rosa, né? Como é que a gente pode falar para a galera que está assistindo a gente aí? Surgiu, né? Como é que surgiu, né? Bom, primeiramente esse Outubro Rosa começou na década de 90 com uma corrida pela cura, que um instituto americano fez lá nos Estados Unidos, em que eles decidiram que eles iam fazer essa corrida para conscientizar as pessoas sobre a necessidade da prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama, e eles definiram que durante a corrida eles iam fazer algumas ações, e uma delas era entregar os laços, essas fitas rosas, para simbolizar essa luta contra o câncer de mama, né, e conscientizar as pessoas sobre esse diagnóstico e como é fundamental a gente saber um pouco mais sobre o câncer de mama. Certo. Já veio que como a gente conversou aqui anteriormente, já veio atrelado a um recado, né? Começou justamente com uma corrida. Uma atividade entendeu? física. Já vem ali um fator prevenção te dando um aviso muito antes. Tá bom. Doutor, agora explica pra gente o seguinte. Esse movimento, quando veio aqui pro Brasil, como é que, tipo assim, ele foi recepcionado? Como é que foi aceito justamente pelo Conselho de Medicina? Por que foi abraçado, assim, montada, tipo assim, uma instituição? Cara, veio pro Brasil, quem vai tomar conta disso aqui justamente é a área da mastologia. Na verdade, assim, a mastologia ela é a parte da medicina que cuida do estudo das mamas, né? Então, a gente trata de todas as doenças da mama e uma das que é mais predominante é o câncer de mama. Por isso que a mastologia é a área da medicina que cuida disso. Na verdade, o Outubro Rosa não veio tanto em questão da mastologia, mas a gente tem que lembrar também que da década de 2000 para cá começou um movimento sobre educação em saúde. Então, esse termo de educação em saúde foi um termo muito difundido pelo Ministério da Saúde para que nós possamos fazer a população entender coisas básicas sobre a saúde e que não são passadas na escola, por exemplo. Então, nós precisamos educar a nossa população para que elas tenham o mínimo de informação possível para que seja feito exames para que essas pessoas entendam em qual lugar elas devem procurar a ajuda quando elas estão com algum problema. Então, a atenção em saúde, a educação em saúde, ela vem disso daí. Em 2002, foi a primeira ação de Outubro Rosa em São Paulo. Eles pegaram uma estátua e colocaram um foco rosa na estátua. Ela ficou ligada com aquela luzinha rosa que a gente vê em vários lugares. Hoje, inclusive, a partir de 1º de outubro, a Torre Eiffel está toda rosa. Então, se alguém for para Paris, não vai ver mais a Torre Eiffel dourada até terminar outubro, porque esse mês inteiro ela está pintada de rosa pelas luzes, né? Então, a gente vê que realmente é uma questão mundial, não é só no Brasil. Então, desde 90 vem difundido no mundo todo e em 2000 e pouquinho começou aqui no Brasil
o Ministério da Saúde abraçou a causa, outras sociedades abraçaram a causa e também a questão política, né? Porque a gente tem muitas ações difundidas pelo Brasil inteiro para conscientizar sobre a importância de saber um pouco mais sobre o câncer de mama. Certo. Depois dessa vamos dizer assim, de ter vindo essa questão do Outubro Rosa, das pessoas terem esse acesso mais assim, você acha que a gente conseguiu ali diminuir ou conseguiu chegar a tempo, né, de um diagnóstico, vamos dizer assim, precoce para auxiliar mais? Você acha que as mulheres hoje ainda têm alguma dificuldade em relação ao exame, em relação a essa questão do diagnóstico? A gente tem algumas barreiras. Uma delas, por exemplo, na nossa região, é a barreira da distância. Então, infelizmente, aqui, por exemplo, no SECOM, que é o grande centro de câncer da nossa região, ainda encontramos muitas pacientes com câncer de mama avançado por virem de localidades em que não existe uma assistência básica boa, não tem exames para fazer, às vezes no município que a paciente mora não tem mamógrafo, não tem um especialista. Né? Quando a gente faz ação por aí, Ribeirinha, é a nossa dificuldade. Até para chegar é ruim, né? Até porque, até quando chega aqueles barcos, por exemplo, da Marinha, é muito difícil eles conseguirem levar um mamógrafo, que é um aparelho grande para fazer a mamografia dessas pacientes. Então acaba que em várias localidades não é possível fazer esse rastreio. E aí as outras dificuldades são que muitas vezes, por mais que seja bem difundido hoje a informação, às vezes a pessoa não quer abrir os olhos para a necessidade. Então, muitas mulheres a partir dos 40 anos ainda não fazem sua mamografia anual, ficam esperando ou colocam outras prioridades na frente. E muitas vezes também a paciente acaba que prefere não saber, né? Tem aquele medo de ter um diagnóstico e não saber como lidar, e às vezes acaba escolhendo não fazer o exame em vez de procurar fazer esse rastreio e prevenção. Você falou anteriormente justamente sobre o rastreio, né? Teria como explicar pra gente? Acho que foi bem interessante que você comentou sobre a importância de fazer esse preventivo, né? Das mamas. Eu acho que tem muita gente que precisa ouvir o que você me falou. Tranquilo. Só para a gente entender bem o que é o rastreio, né? Porque a gente fala muito sobre prevenção e diagnóstico precoce, só que a gente precisa entender o que é o rastreio para o câncer de mama. Rastreio é quando nós não temos nenhum sintoma e todo ano é feito um exame periodicamente, né? Para que nós possamos definir se tem ou não tem algum risco de ter aquela doença. Então, para paciente que não sente nada, ela precisa fazer esse exame anualmente. Uma das coisas que eu sempre explico assim para minhas pacientes é que a mamografia ela é uma foto. Se você tirar uma foto sua hoje, ela vai ser a mesma foto daqui a um ano para frente? Não, totalmente diferente, né? A gente muda. Então a gente precisa entender que esse tempo de um ano é um tempo que pode acontecer muita coisa. Então tem que fazer realmente todo ano. A mamografia ela é um exame que nós podemos descobrir algumas lesões que ainda não viraram câncer, que a gente chama de microcalcificações. Existem algumas que são suspeitas para câncer e outras que não são, mas por isso que a gente precisa fazer esse exame. A paciente não tem nenhum sintoma, ela não sente nada na mama, ela não tem nódulos, mas ela pode ter essa lesão que ainda não virou um nódulo, mas que pode ser suspeita para câncer. Então, por isso que todo ano é importante que se faça a mamografia para a gente poder avaliar esse tipo de lesão. Esse é o rastreio do câncer de mama. Muitas pacientes me perguntam também, doutora, mas eu tenho medo da mamografia, eu posso fazer só ultrassom? Ou posso fazer só uma ressonância? Infelizmente não. Não existe outro exame que não seja a mamografia que consiga avaliar essas microcalcificações. Por isso que todo ano se bate tanto na tecla de fazer a mamografia anual. Os outros exames eles podem ser feitos como coadjuvantes, eles são adicionais, eles ajudam nessa avaliação, por exemplo, de nódulos, de algumas lesões suspeitas, mas o exame de rastreio, que é para paciente que não sente nada, principalmente é a mamografia. Então, digamos que fazendo esse rastreio, né, identificado um corpo estranho, é possível ter uma reversão do que está acontecendo? Sim, hoje a gente sabe que quando o câncer ele é definido, diagnosticado cedo a gente fala são lesões iniciais, lesões pequenas, lesões que ainda não se espalharam pelo corpo, lesões que muitas vezes ainda não tem nada na axila também da paciente, é só aquela lesão pequena ali na mama. Nesses casos, a chance de cura é mais de 95%.
Por isso também que a gente quer tanto que seja feito esse rastreio, porque cada vez a gente vai diagnosticar lesões menores e o tratamento vai ser muito mais eficaz e o diagnóstico vai levar à cura da paciente. Só que quando a gente não descobre no início, quando já está muito avançado o câncer, já é uma lesão grande, a paciente já tem que fazer outros tipos de tratamento mais complexos antes de operar, então a chance de cura é um pouco mais difícil, não significa que ela não exista. Hoje em dia a gente só não tem cura para câncer de mama avançado, que é o que já está espalhado pelo corpo. Os outros que ainda não estão espalhados... Essa é a minha pergunta. Bem assim, uma vez identificado, mesmo que na fase inicial a solução seria somente a cirurgia, que eu acho que isso que fica aquele trauma na mulher, né? Sim. Identificou e já vou ter que fazer a retirada dos seios, não é isso? Não, hoje em dia a gente sabe que as cirurgias menores, que a gente chama de conservadoras, que é quando a gente não retira a mama toda, elas têm a mesma eficácia do que a cirurgia que retira a mama toda. Então, quando a gente diagnostica uma lesão pequena, eu posso retirar só aquela pequena porção da mama onde tem a lesão e alguns linfonodos da axila, que essa parte também é importante para o tratamento cirúrgico, mas que não vão mutilar a paciente. No máximo ela vai ficar com uma cicatriz e é isso, não vai ficar com uma mama menor do que a outra, a maioria das vezes nem vai ficar sem a mama. Casos muito avançados é que são indicados de retirar a mama, mas hoje em dia a gente tem algumas outras coisas que podem ser feitas nesse sentido, né? Por exemplo, a paciente tem um câncer multicêntrico, que a gente chama, que é o câncer de mama que tem vários focos, não é só um nódulo. Quando tem isso, a gente realmente tem indicação de retirar a mama toda, mas dependendo do biotipo da paciente, se ela não tem comorbidade, se ela é uma paciente que não é obesa, a gente pode optar por, muitas vezes, retirar só a glândula mamária e colocar uma prótese no lugar. Então, aquela paciente não vai perder a mama. Hoje, a gente sabe que tem vários tipos de tratamento que podem ser mais conservadoras e que podem ter a reconstrução junto com o passo da cirurgia. A cirurgia não é o tratamento único para o câncer de mama, mas em todos os casos ela acaba sendo indicada também, né? Porque ainda fica uma barreira ali na cabeça, ainda mais... um pouco mais jovem, né? Sim, e também muitas pacientes têm medo de, mas aí eu vou precisar fazer quimioterapia, radioterapia, e tem esse medo do resto de diagnóstico, do resto do tratamento, né? Mas o câncer de mama, ele é um tratamento híbrido, digamos assim. Ele tem 3 pilares, que é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. E quando nós falamos de cirurgias conservadoras, que são essas que não retiram a mama toda, boa parte das pacientes vão fazer as 3 coisas. Às vezes, a quimioterapia não é necessária quando o câncer é muito inicial. Então, aquele medo de perder o cabelo, aquelas coisas... As pacientes precisam entender que quanto mais cedo for diagnosticado o câncer, quanto menor a lesão, maior a chance dela ter um tratamento efetivo e que tenha menos coisas envolvidas no tratamento. Aí a gente já pode tirar, né, tipo... Quanto mais precoces as mulheres se cuidarem e quanto mais ativas elas forem, melhor ainda para o diagnóstico, né? E para o tratamento também, porque às vezes a paciente chega no consultório querendo uma cirurgia com reconstrução. Só que essas cirurgias que são reconstrutoras da mama junto com a parte do câncer, a gente precisa ter uma indicação correta, porque cada cirurgia maior tem um risco maior de complicar. Então, paciente obesa não tem indicação de fazer reconstrução. Então, é uma paciente que até poderia ser que a gente fizesse uma cirurgia que ia retirar a glândula mamária, mas colocaria uma prótese, só que essa paciente tem obesidade, então ela não tem indicação de fazer. Então, é muito importante as pessoas entenderem que hoje você tá bem, se cuidar, não é só sobre estética, né? Muitas vezes a pessoa acha que você tá fazendo dieta, tá numa academia, isso é só uma questão estética, para você se sentir bonita, mas não. Isso é questão de funcionalidade também. Sim, comentar isso. E aí a gente entra no que a gente estava conversando. Rapidinho, isso rola até vamos supor, lembra quando a pessoa vai pra bariátrica? Ela faz o risco cirúrgico e a pessoa está muito obesa, né? Às vezes rola o problema de falar, cara, é o seguinte, eu preciso que tu perca peso antes da cirurgia. Perca peso ou me ajude, eu preciso que você se ajude primeiro. Porque senão se torna uma cirurgia de risco, né? Sim. Isso. Aí a pessoa acaba tendo alguma complicação, até mesmo uma parada cardíaca. Uma parada cardíaca. Sim. Precisa que você se movimente, melhore o seu condicionamento, para eu poder fazer uma cirurgia em você, cara. Interessante. E aí, como eu tava comentando mais cedo agora, a gente vive numa sociedade que vocês são multitarefas, eu falo vocês mulheres, né?
E aí a gente estava conversando, tipo, como a experiência que o Steph e eu temos de trabalhar com mulheres, né? A maioria das nossas são mulheres de 35 mais, que parece que é tudo cronometrado, que é tudo ali em cima do time, eu tenho que fazer isso tal hora, eu tenho que levar o moleque na escola tal hora, eu preciso estar com o meu café na mesa, que senão eu atraso para a reunião. E a gente conversando, meio que brincando aqui, você disse, só hoje pela manhã eu já estive em 3 lugares totalmente diferentes, fazendo coisas totalmente diferentes. Sim. Né? Então, como a gente pode hoje fazer com que a mulher entenda que mesmo ela sendo multitarefas, que ela tendo que estar linda, maravilhosa e fazer todos os seus compromissos, ela também tem que se cuidar, principalmente nesse quesito saúde, para que a gente tenha aí um diagnóstico, não só, lógico, né, como a gente está falando, lógico, é o assunto principal que seria o câncer, mas no sentido geral, né? A gente vê hoje, por exemplo, eu quando converso com algumas alunas, e a primeira coisa que eu pergunto assim, como é que estão os teus exames? E é engraçado, porque geralmente quando você pergunta isso pro homem, você já sabe que ele vai dizer assim, cara, médico pra quê, né? E a mulherada também, não fiz ainda, não, já tem, sei lá, 2 anos que eu não faço. Né? E aí você percebe que no dia a dia daquela mulher, muitas vezes ela não tá tendo uma boa disposição, não tá dormindo bem, ela não consegue até render muitas vezes no treino, não é uma questão só tipo, eu estou cansada porque eu estou cuidando muito da casa, dos filhos, não. É porque, na verdade, falta ali uma reposição de vitamina, falta olhar um pouquinho mais com carinho para ela, entender? Né? E até mesmo, né, já me alongando mais um pouco, tenho alunas que, tipo, mesmo sabendo de alguma limitação que precisam fazer, elas não fazem. Sim. É interessante que é que nem o Stephenson falou ainda agora, a pessoa vai fazer uma bariátrica, o médico pede para a pessoa emagrecer para poder se ajudar a fazer a bariátrica. Só que quando a gente tem o diagnóstico do câncer, a gente não tem esse tempo de pedir para o paciente emagrecer, né? Então, isso é uma das coisas também que a gente precisa entender, que... É um time, né, cara? É uma não luta tem, realmente é uma luta contra o tempo. Então, até para ter um diagnóstico desse, se eu tô, entre aspas, com um corpo saudável, isso vai mais suave também, né? Eu vou conseguir ter uma resposta melhor ao tratamento. Fizeram estudos recentes e foi publicado numa revista de oncologia clínica mundial, em que eles comparam os pacientes que tiveram diagnóstico de câncer, trataram câncer e separaram, foram 10 mil pacientes que foram avaliados. Teve um grupo que não se exercitou e não viveu uma vida saudável depois do diagnóstico e do tratamento, e um grupo que se exercitou e tentou viver uma vida mais saudável após esse tratamento. A diferença foi 20% a mais de vida saudável sem retorno do câncer para essas pacientes. Absurdo, né, cara? Então, para vocês verem o quanto é diferente quando a pessoa se cuida, a gente sabe que estar ativa, estar saudável, se cuidar, se alimentar bem, manter os exercícios diários, tudo isso faz com que o câncer não volte, diminui muito o risco do câncer retornar depois do tratamento, né? Então a gente não tá falando... São renovações de células. Sim, exatamente. Não se trata somente... Radicais livres, né? A gente tá falando de radicais livres, estresse, porque até o estresse emocional, quando a gente faz exercício físico regular, a gente regula muito melhor o humor também. E isso é uma das coisas do meu dia a dia, assim. Pra mim, não ir pra academia e fazer exercício, não é só questão de, eu vou me sentir mal porque na minha cabeça eu deixei de fazer o que era a minha obrigação, que era estar lá me exercitando. Não, eu preciso ir porque se eu não vou, eu não consigo modular o humor. Eu fico muito mais cansada, eu já tô cansada. Eu fico sem paciência, eu fico estressada, tudo me irrita. Então eu preciso ir para manter minha cabeça no lugar. Então eu sempre tô colocando como uma prioridade, porque se eu não faço, eu vou deixar de estar no meu normal de estar ali bacana, de boa, conseguir conversar com as pessoas, ter paciência, porque eu preciso daquele extravasar o estresse, deixar passar, fazer a endorfina metabolizar ali tudo aquilo. Então isso é importante também. O estresse... Nesse período gestacional é um pouco mais difícil, né? É bem mais difícil. Porque é nesse período onde o corpo, na verdade, ele se prepara para um outro ser. Sim. Não é nem para você, é para ele. Agora tá sendo uma dificuldade para mim. Nos primeiros 2 meses eu não consegui ir pra academia, porque eu tava proibida mesmo. Sim. Então, chegou no momento em que eu vi que tava tudo bem, já tinha feito os exames de ultrassom, meu bebê tava bem. Eu liguei pra minha obstetra e falei,
pelo amor de Deus, me libera pra ir pra academia. Eu não aguento mais ficar em casa. Se eu não voltar a me exercitar, eu vou pirar. Eu tenho umas fanáticas. Isso é interessante, né? Porque a gente acaba entrando no outro assunto também, que sobre gravidez e exercício físico, atividade física, né? Porque eu vi ela, Steph, se ela vai competir aí no nosso campeonato interno, eu vi ela jogando, se jogou no chão, ela começou a fazer o sit-up, pai, falei, devagar, não é assim. É for time. Então aí tu percebe... É uma guerra contra o tempo. E aí tu percebe, tipo, que como o nosso corpo, ele tem uma resposta maravilhosa à atividade física, né? Tipo, porque... eu acredito, tipo, que a forma que eu falei com ela é o que ela deve mais ouvir, porque as pessoas não têm tanto conhecimento sobre, né? Como atividade física dá uma resposta maravilhosa no nosso corpo, né? Exatamente, entendeu? E aí eu fiquei assim, cara, mas eu tenho que exercitar mesmo, é isso mesmo, pô, porque eu tô me preocupando assim. E tem pessoas que com certeza devem ter essa preocupação em relação à atividade física. Vamos colocar aí no momento da descoberta, né, de um câncer, no meio do tratamento e depois pós-tratamento. Então, como é que fica a cabeça dessa pessoa, né? Será que eu posso fazer? Será que eu posso me exercitar? E o que isso vai me atrapalhar? Porque, querendo ou não, como eu sempre falo, a mulher ela é muito emocional, né? Vocês são muito hormonais, eu falo, vocês são incomodados pelos hormônios. Então, tem dia que as tuas alunas chegam lá, elas estão sorrindo, né? Tem dia que a turma chega lá querendo te matar. Então, assim, a gente tem que fazer essa identificação. Então, doutor, assim, qual o conselho ou qual o direcionamento para essas mulheres hoje que, por exemplo, já passaram ou que acabaram de ter algum diagnóstico sobre a atividade física? Elas já podem fazer atividade física, elas não podem fazer, elas precisam do aval do médico, como é que funciona? Eu sempre converso com meus pacientes a seguinte coisa, para mim é muito importante manter o exercício físico. Para as pacientes que já são ativas, eu não indico que elas parem de se exercitar. Claro que a gente vai ter uns cuidados, mas assim, eu sempre oriento o exercício sob supervisão de profissional, porque é muito diferente quando você faz um exercício em que ninguém tá ali te olhando, ninguém tá te ajudando, ninguém tá corrigindo quando você tá fazendo algo errado. Então essa é uma das coisas que eu acho muito importante também. Mas para essas pacientes que já são bem ativas, elas precisam continuar a fazer seus exercícios. A gente indica que seja diminuído ou até evitado no pós-cirúrgico por motivos óbvios, porque eu preciso que essa paciente descanse o corpo para ajudar que o corpo dela metabolize aquele trauma cirúrgico, que cicatrize bem a cirurgia, que ela não force os pontos. Então, nesse momento, ela vai ter um momento de pausa, dependendo do porte da cirurgia. Pelo porte, eu estou dizendo o tamanho. Então, se é uma cirurgia menor, às vezes 15 dias, tá ok. Mas, às vezes, 30 dias. Dependendo, se for uma cirurgia muito grande, a gente opera os dois lados da mama, às vezes 60 dias. Então, vai depender do tipo de cirurgia que foi feita para essa paciente. Mas, por exemplo, quando ela está no tratamento da parte da quimioterapia, a gente precisa entender como que é essa quimioterapia, porque normalmente ela é indicada para ser feita sessões a cada 21 dias de medicação. Essas medicações são feitas na veia da paciente, então ela fica lá na unidade de saúde. Debilitada ali em 5, 7 dias ali. Isso, faz a medicação, é um ciclo de medicação, ela vai para casa depois disso. Tem efeitos colaterais, muitas vezes esses efeitos são gastrointestinais, ela vai ter náusea, ela pode ter diarreia, ela pode ter aqueles sintomas físicos de como se fosse um cansaço extremo, como se ela tivesse, sabe, com aquela anemia que dá uma astenia, assim, dá vontade de levantar. Então, nesses casos, a paciente ela precisa entender como o corpo dela vai funcionar. Tem pacientes que são muito ativas e que não querem nem deixar de trabalhar. Eu já vi pacientes que entre os ciclos de quimioterapia, ela ficava 1, 2 dias em casa e depois ela já estava trabalhando de novo, porque ela precisava da mente dela estar funcionando com outra coisa para ela não ficar ruim, né? Então, a questão do exercício físico para mim é da mesma forma. Claro que a intensidade, ela precisa ser controlada, né? Mas não precisa deixar de fazer, conforme o que a paciente já tem de hábito, né? Que nem a gravidez, por exemplo. Para paciente que nunca fez crossfit e ela engravidou agora, ela não vai começar o crossfit. Com certeza. Agora, para uma paciente que já faz crossfit, vai quase todo dia para academia, e aí ela é obrigada a parar de fazer, isso é um pouco problemático para a paciente também. Eu ia comentar sobre isso. Eu acho que, queira ou não, tem uma guerra emocional. Isso. Sim. E muito grande. Uma batalha emocional muito grande, né? E eu acho que o remédio à atividade física entra ali como a famosa válvula de escape.
Sim. Tá entendendo? Não só mais na cabeça dela, como o estético. Mas, cara, eu preciso me socializar, eu preciso liberar isso naquilo que eu gosto, que é atividade física, que é musculação, que é o cross funcional, seja lá o que for. E eu acho que aquilo ali é um santo remédio emocional, cara. Tá entendendo? Porque eu acho que essa é uma guerra, cara, muito grande. Eu fico imaginando que assim, daqui a pouco até eu queria que você comentasse. Cara, qual é a resistência de uma mulher dessa saber que, tipo, vou chegar a mutilar o meu corpo? Só que ela me falou uma outra parada que eu fiquei aqui de boca aberta. Não é só relacionado à mutilação. Muitas barreiras vêm na cabeça da mulher nesse momento, né, do diagnóstico. Tem essa questão estética, que é o medo, né, vou ficar sem a mama, mas existem outras questões que são muito profundas também em relação a isso, que é a questão de que hoje a gente sabe que 70% das mulheres que têm diagnóstico de câncer, elas são abandonadas pelo parceiro. Caraca, mano. 70%. Aí é uma porrada em tanto. Então, assim, ela já tá fragilizada, já é um diagnóstico bem complexo e a pessoa que deveria estar do lado dela nesse momento, né, vira as costas, né? E é interessante é que quando o homem é diagnosticado com câncer, é o contrário. A mulher não sai do lado dele. E eu já tive pacientes que isso foi bem interessante para mim, porque foi logo quando eu comecei a residência da mastologia. Foi uma das primeiras pacientes que a gente operou. Essa paciente, ela tinha uns 60 anos, ela teve diagnóstico de câncer, e antes disso, o marido tinha tido um diagnóstico de câncer de próstata, ela tinha ficado do lado dele, foram 2 anos de tratamento, ela continuou do lado dele. Quando ela teve o diagnóstico dela de câncer, ele deixou ela. Nossa, caraca, irmão, que lapada, hein? Então, assim... Não, quando você comentou isso aqui, eu não sabia. Assim, ó, é o que a gente tá conversando. Poderia até imaginar, mas, cara, olha, dá uma olhada. Porque 70% é um dado muito absurdo. 70% é muito absurdo. Irmão? É porque, tu imagina, como a gente tá falando, é emocional. Tu tem na sala 10 mulheres, 7 já estão sendo abandonadas. Cara. Sim. Já pensou? Exatamente. E hoje, na verdade, a cada triênio que a gente chama, né, de 3 em 3 anos, são mais de 70 mil casos de câncer diagnosticados no Brasil, só no Brasil, a cada 3 anos. Então, assim, o volume é surreal de paciente. E o volume de mulheres que são abandonadas é... Nós tínhamos conversado aqui. O que coopera com isso? Falamos agora sobre fatores hormonais, certo? Estávamos falando anteriormente. Até eu perguntei para você, cara, dos fatores hormonais, geralmente tem uma juventude que vai ver esse vídeo, algo correlacionado com... Como é que é? Que menina toma? Pelo anticoncepcional? O anticoncepcional? Do anticoncepcional... Desculpa, é mito, né? É um mito ou é fato que o anticoncepcional, porque o anticoncepcional tem a ver tem uma ação diferente relacionada a hormônios, né? As drogas exógenas. Isso. Ou aos hormônios internos mesmo que se alteram, né? Por outros motivos. Mas são fatores diferentes. Exato. Só que o que a mídia fala hoje, pelo menos que eu já ouvi muitas mulheres na academia mesmo, alunos falando assim, tipo, não tomo nada porque isso desenvolve futuramente um câncer ou isso pode gerar qualquer outro tipo. Então, é isso que eu tô falando, né? Será que esse é um mito, realmente é fato, ou não tem como, não é assim que funciona? Deixa eu falar como é que funciona. O uso de hormônios nas mulheres é uma coisa bem diferente, a gente precisa entender. Primeiro que, assim, é muito diferente do homem, né? Porque a mulher, ela... Como o Rabelo mesmo disse, ela é regida por hormônios, né? Então, a gente vive num ciclo eterno, né? Mulher de fases, porque é de fases mesmo. Então, o ciclo menstrual, que começa desde a puberdade e acompanha a mulher até ela entrar na menopausa, ele é um ciclo infinito de uma montanha-russa de hormônios. Em algumas fases do ciclo, a gente tem algum hormônio que está em expressão mais do que outro. Por isso que a gente tem o ciclo menstrual e menstrua todo mês e tem toda a questão da TPM e tudo mais, tudo isso realmente são desse ciclo hormonal, em que alguns estão em alta e alguns estão em baixa em cada fase. Aquele muro da mulher, o estrogênio, sempre tá ali. Tá sempre ali, se ele tá alto, se ele tá baixo, sempre tem um problema. E eu sempre falo para meus pacientes que isso é sobre nós vivermos em fases diferentes e que cada fase tem o seu desafio.
Então, primeiro a mulher não sente nada, e aí ela vai entrar na puberdade, e aí vai mudar toda a vida dela, e é um desafio. E aí essa mulher vai passar pela idade fértil, e aí ela tem toda a questão dos ciclos menstruais, que é um desafio. E aí essa mulher um dia pode engravidar, e aí é outro desafio. E aí essa mulher pode chegar no climatério, que é outro desafio, e depois ela chega na menopausa, que também tem seus desafios. Então a gente vive nessa constante corrida contra... Montanha-russa hormonal. É uma montanha-russa hormonal mesmo. Então, assim, a questão dos anticoncepcionais é um mito que o anticoncepcional causa câncer de mama. Existem coisas que nós chamamos de risco relativo e risco absoluto. O risco absoluto do anticoncepcional causar câncer de mama é muito baixo. Então, a gente não tem como considerar ele como um grande fator de risco para câncer de mama. Algumas literaturas falam que uso por mais de 10 anos, mas a porcentagem é muito pequena. Então, isso não entra como um fator de risco importante para o câncer de mama. Mas a gente sabe também que essa questão de fazer reposições hormonais é um pouco perigoso. Hoje a gente sabe, tem vários estudos que comprovam todos os anos, em todos os congressos, de todas as sociedades de oncologia, de mastologia, são discutidos os mesmos assuntos. Um deles é sobre reposição hormonal em mulheres que estão no climatério e na menopausa. E todos os estudos levam para o mesmo lado, em que não existe reposição hormonal combinada segura. Então, quando nós falamos de reposição hormonal, uma das coisas que eu sempre converso com meus pacientes precisa saber qual é a indicação dessa reposição. Por quê? Muitas vezes a paciente tem os sintomas de menopausa, só que todas as mulheres vão passar pelos sintomas da menopausa, porque se não Doutora, eu posso fazer uma pergunta que eu acho que querem ouvir? A combinação hormonal tem alguma coisa a ver com os chips? Tem. Porque nós temos um público muito grande na área fitness que usa as associações hormonais por causa dos chips, né? E aí tem várias questões, porque esses chips da beleza, entre aspas, que tem gestrinona, tem progesterona, tem testosterona. Sim. A gente sabe que a testosterona, ela na verdade ela teria como se fosse um ciclo de proteção, entre aspas, contra o câncer de mama. Mas as outras medicações não. Então, quando a gente está falando de reposição combinada, principalmente de estrogênios e progesteronas, se essa reposição passa de 5 anos, a gente aumenta em 20% o risco do câncer de mama. Por isso que tem que ser bem indicada e ela precisa ser por um tempo curto. Se eu vou fazer por muito mais tempo, eu aumento em 20% esse risco. E para mim, 20% de risco de câncer a mais do que eu já teria normalmente é bastante. Certo. E é também isso que a gente fala para a população trans, por exemplo. Se a população trans faz uso dessas medicações, que realmente faz... Utilizam a medicação, que é um hormônio feminino, quando passa de 5 anos dessa utilização para mais, está aumentado o risco. Por isso que essa população... A carga hormonal faz a aromatase ali. Sim. E por isso que eles também precisam fazer os exames de rastreio, né? Então a mulher trans, ela também precisa de exames de rastreio por conta do uso dos hormônios. Então, assim, não é o anticoncepcional que vai causar o câncer de mama, até porque hoje os anticoncepcionais têm uma carga muito pequena de hormônio. Para que eles servem? Para a gente estabilizar o ciclo hormonal e a paciente não ficar fértil, né? Evitar a ovulação. É diferente de quando eu estou fazendo uma reposição, que a quantidade de hormônio é bem diferente, é maior e não é com aquela finalidade de não menstruar. É uma finalidade de repor uma coisa que eu não tenho mais, ou que eu tenho pouco. E aí, isso daí aumenta o risco para câncer. Entendi. Eu vou fazer uma perguntinha assim. Mesmo quando temos um eixo hormonal baixa, então não é interessante, vamos supor, trabalhar com uma reposição. Uma reposição hormonal. Ou pode se trabalhar... O caso do eixo hormonal, da baixa, vamos lá. Eu tenho ali uma progesterona muito baixa e tal, decidiram associar um hormônio para estabilizar esse eixo hormonal. O que eu sempre falo para meus pacientes é assim, sempre vai baixar. Entendi. Porque se não fosse baixar, a gente não entraria na menopausa. Captei, sim. Então, a gente tem que pesar muito bem qual é a real necessidade. Até porque, hoje em dia, reposições naturais, como, por exemplo, que eu sempre indico para meus pacientes, maca peruana, reposição de vitaminas e sais minerais, fazer uso do whey, todas essas coisas vão fazer com que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Hoje a gente sabe também que, por exemplo, adicionar soja na alimentação melhora essa questão da modulação hormonal nessa fase da menopausa. Então, essas
mudanças nos hábitos alimentares vão fazer com que ela tenha uma vida mais saudável e que não precise entrar na hormonização, né, digamos assim. Sabia, cara, que é por isso que eu aviso. Meu público forte são as 40 a mais, né? Uhum. Eu praticamente tenho 30 clientes particulares, a maioria delas são mulheres. Quer dizer, são 36, 30 são mulheres, o resto são homens. Mas o que eu acho interessante dessa fase dos 40 a mais, por que eu falo isso? Que hoje em dia os 40 a mais é por elas, para elas, né? Uhum. A verdade, Mas cedo é para as outras. Parece que gira uma Não, chave isso na que ela acabou de cabeça. falar, eu acho muito interessante. É isso que elas fazem em dia. Eu vejo que é uma preocupação, vamos supor, a maioria, acho que eu tenho, vou dizer 100%, eu reparo que elas têm essa preocupação. Nutrólogo, nutricionista, ginecologista, endócrino, são exames periódicos, atividade física, hábitos alimentares, descanso, tá entendendo? Já incluíram isso, virou um hábito muito mais saudável, essa geração dos 40 a mais, eu acho muito legal. São pessoas que são mais preocupadas, falam, cara, mas de que se trata isso aí, Stefson, desse whey? O que se trata desse pré-treino? O que tem nesse termogênico? Eu posso perguntar na minha médica? Eu acho muito interessante essa preocupação. Do que tá consumindo, né? Do que só... então é o que eu sempre falo assim, ó. É muito fácil eu pensar que eu vou pegar uma pílula, que é um hormônio, eu vou tomar e vai resolver todos os meus problemas. É mais fácil do que eu entender que se eu me exercitar, mudar a alimentação, fazer os meus acompanhamentos corretos com os médicos, eu vou ter uma saúde muito maior que vai me render anos saudáveis no futuro. É mais fácil eu achar que eu vou ter a pílula mágica do que eu mudar todos os meus hábitos. Então isso é um problema para os pacientes. Até porque é uma das coisas que eu até comentei contigo anteriormente. Uhum. Se eu vou dar um hormônio que vai aumentar o risco de câncer e essa paciente não está fazendo nada para diminuir o risco dela, qual o sentido daquilo? Sim. Porque eu posso prescrever um hormônio de qualquer jeito. Eu vou prescrever, ela vai tomar. Não falei para ela que pode aumentar o risco, ou disse que não pode, mas realmente pode. E não abrir os olhos dela para a necessidade de ela diminuir o risco dela mesmo. Porque tem fatores de risco do câncer de mama, vamos lá. Idade maior de 40 anos, como eu já falei para vocês. Tem os fatores alimentares, consumo de alimentos ultraprocessados, industrializados, tudo isso aumenta o risco. E é o que mais a gente tem hoje em dia. Sim. Estresse, né? Sedentarismo, obesidade. O maior fator de risco é a obesidade hoje. Tá? Então, quando eu não falo isso para paciente... Meninas, amanhã vamos aumentar o cardio, mais 20 minutos, mais 5 km semanal. Só que tem raiva de cardio, isso prepara. Quando eu não falo isso para paciente e eu só prescrevo uma reposição hormonal e eu deixo ela continuar no sobrepeso dela, comendo o que ela quiser, vivendo uma vida desregrada, eu tô fazendo mal, porque eu tô aumentando o risco e eu não tô diminuindo nenhuma parte desse risco. Certo. Tem um fator de risco que é familiar, mas a gente tem que entender que só 10% dos cânceres de mama são familiares. 10%. 90% são pacientes que não têm nenhum fator familiar. É uma mutação genética dela, única dela. Então não tem ninguém na família dela que tem câncer de mama e ela pode ter um câncer de mama. Entendi. Não é algo esperado, né? Então, o risco familiar é pequeno. Esse eu não posso mudar, porque eu não posso definir se a minha avó teve... eu não vou nascer nessa família porque nessa família teve um histórico. Sim. Isso eu não posso definir. Mas o fator de risco da obesidade eu posso melhorar. Sim. Então, se eu não entender que os fatores de risco que são alcançáveis de ser mudados, eu preciso sim me preocupar com eles, não adianta. Aí eu vou só repor hormônio, não vou me preocupar, e daqui a pouco, quando eu for ver, já tá tudo desregulado, tudo por águas abaixo, vai chorar, correr atrás do prejuízo. Então, a gente precisa mesmo diminuir o risco. O principal é controle do peso e alimentação. Perfeito. Interessante. Então, assim, sobre a questão da hormonização, não faz. Não é o mais indicado. Porque eu te pergunto isso, porque Cara, eu acho que é uma decisão suicida, né? Porque mas se tu perceber, hoje o que acontece? As mulheres vão, normal, o nível de testosterona dela ser baixo. Sim. Só que, presta atenção, aí ela vai no médico e tudo, conversa com o doctor e fala assim, olha, você tá com a testo baixa, seria interessante a gente começar uma reposição, ou seria interessante você começar com a testo subcutânea, né, que é menos agressiva.
Então, assim, vão dando várias formas de você fazer vamos dizer assim, essa harmonização sem ter tanto colateral, vamos dizer assim. Mas é diferente, porque a testosterona, na verdade, ela tem um fator protetor contra o câncer de mama. A gente está falando de aumentar o risco com estrogênio e progesterona. Entendi. São as associações. Sim, as associações de estrogênio e progesterona, não dá testo. Isso. E a testosterona baixa é normal na mulher? Sim. Só que a gente vai lembrar de outras coisas. Existem pacientes de alta performance e existem pacientes que não têm nenhum exercício físico, que não fazem nada. Para essa mulher que não faz exercício, eu não posso passar uma testosterona. Eu vou passar para quê? Ela vai usar para quê? Uhum. Se ela é uma paciente que está fazendo exercício físico, ela quer melhorar massa muscular, ela tá ali fazendo acompanhamento. Porque realmente tem que saber qual é o objetivo dela. Qual é o objetivo? Exatamente. Eu vou passar para qualquer pessoa. Mas, chega, meu público também masculino já são uns 40 a mais também, né? E muitos perguntam pra mim. Eu digo o seguinte, cara, eu tô me sentindo assim assado, já sei o que eles estão querendo que eu responda pra eles, né? E a maioria eu falo, cara, posso te fazer 2 perguntas? Ele pode. Eu falei, tu quer treinar, tu quer subir com palco de fisiculturismo? Ele, não. Eu falei, já tem família? Ele, já. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o merchandise aqui. Vai lá, procure lá o Abdala. Dou um exemplo. Por quê? É um cara que vai vir lá na frente, entendeu? Vai ter todo um cuidado, toda uma prevenção, vai te explicar sobre, tá entendendo? É um acompanhamento profissional. Se eu te mandar ali com fulano, ciclano, beltrano, que tem uma visão um pouco mais estética, que trabalha com atleta, lá na frente eu posso te prejudicar. Sim, são coisas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. É a mesma coisa que... Beleza, você quer pra hormônio pra quê? É estético, eu já sei que tá totalmente fora da linha saudável. Sim, com certeza. Foge, na verdade, do que a gente vai orientar, do que a gente vai trabalhar. O que ela comentou ali, cara, você ter... É o que mais a gente luta na academia, Rabelo. Você ter bons hábitos, atividade regular, tudo mais. Não tô dizendo que vai ser um resultado daqui a 5 dias. É imediato. São doses homeopáticas que mensalmente você vai adquirindo, tá entendendo? Exatamente. Você tá pela saúde, você quer ver ali o shape. Mas também o shape vem como? Dos teus hábitos. Com a rotina, da alimentação, das suas prioridades. O que é prioridade? É aquele aquele aluno que treina. É aquele aluno paciente que treina 5 anos, mas nunca mete shape, porque ele não pode deixar de comer as besteiras dele no final do dia. Então, vai adiantar hormonizar essa pessoa? Não vai adiantar. Sábado passado, tinha um nosso lá e tal, tava bem, se olhando, falou, pô, eu tô bem, né, Rabelo? Eu tô, mas só preciso perder a barriga, cara. Se eu perder isso aqui, eu falei, tá, vamos lá. Tu vai abrir mão do teu sanduíche no final de semana? Tu vai abrir mão da tua cerveja? Pô, então não adianta ficar se cobrando, irmão. Não adianta tu querer ficar botando ciclo ou fazendo isso ou aquilo. Você não vai mudar o básico. Que é o que a gente sempre fala, esse fator alimentar... É totalmente... aquele homem que faz um hormônio para melhorar a performance, mas fica com a pele cheia de espinha, porque ele não consegue parar de comer sujo. Ele só come porcaria. Então, aquele cara, ele é difícil pra gente, porque a gente tá tentando manter uma normalidade, mas a pessoa não colabora pra ter o melhor resultado. Se a pessoa não vai colaborar pra ter o melhor resultado, não adianta eu investir tudo aquilo nela. Tem um limite. Porque depois deixa de ser algo que tenha um objetivo correto. Não tem. Ele quer se enganar que ele tem um objetivo, mas ele não tá lutando pelo objetivo dele, porque ele não pode deixar os maus hábitos para conseguir alcançar o que ele quer. Então, não adianta. Doutor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, relacionado ali, deixa eu voltar lá para o nosso eixo do assunto, relacionado ali vamos supor, o fator mutilação. Já teve caso com você onde a pessoa tirou a vida devido àquilo? Porque eu acho que a pancada emocional é tão forte, né? Ainda mais, vamos supor, foi mutilado, acabou sendo abandonada. Fatores emocionais aí pesados, né? Muitas das vezes as pessoas, por não ter um poder aquisitivo, saber que vai rolar uma prótese ali, algo parecido, vai ter que ficar ali sem uma parte do corpo. Já acho que é o fim da vida, né? Já teve casos assim, cara? Olha, eu nunca vi paciente tirar a própria vida por conta de cirurgia da mama. Mas... uma das coisas muito importantes que a gente vê hoje é que quando tem esse diagnóstico, mesmo que seja no SUS,
todos os hospitais que tratam pacientes com câncer têm acompanhamento psicológico em conjunto. Inclusive, no SECOM, as psicólogas ficam no ambulatório. Então, quando a gente vai dar um diagnóstico e a gente já percebe que a paciente está muito relutante, não quer aceitar muito, a gente pode sinalizar e a psicóloga já entra no consultório no mesmo momento do diagnóstico. Então, ela recebe o diagnóstico junto com a paciente e depois que a gente explica tudo, dá os encaminhamentos dos exames que precisam ser feitos ou da cirurgia, o que vai ser feito em seguida, a psicóloga já leva a paciente para começar o acompanhamento. Nas clínicas particulares, da mesma forma. Normalmente, quando eu dou o diagnóstico dos meus pacientes, eu já converso sobre começar um acompanhamento psicológico. Normalmente, eu gosto de fazer isso na frente da família, porque a família acaba que cobra um pouco mais daquela paciente para ela aceitar. Da mesma forma como é difícil aceitar um diagnóstico de câncer, ainda vemos muitos pacientes com receio de aceitar que é necessário fazer o acompanhamento psicológico também. Hoje em dia, por mais que nós estejamos em 2025, as pessoas ainda têm aquele preconceito de achar que... Algumas pessoas têm essa cabeça de que psicólogo é pra gente doida, né? Que não tem nada a ver, na verdade. Todo mundo precisa de terapia. Mas esse diagnóstico com uma avaliação em conjunto é muito importante por conta disso. Para que a gente possa levar a uma... Não uma normalidade, né? Mas que a paciente consiga estar mais centrada e entender que é uma jornada. Tá no começo, porque é um diagnóstico, ou tá no meio, porque tá no período da cirurgia, ou tá no final, porque tá terminando a químio, mas que aquilo ali é um tempo. Ela vai passar por aquela dificuldade e depois tem um outro lado. A questão da mutilação é complexa porque hoje, no Brasil, tem uma lei em que assegura para as pacientes que elas têm direito à reconstrução de mama. Infelizmente, no SUS é muito difícil disso ser feito porque o volume do SECOM é muito grande para a quantidade de reconstruções que conseguem ser feitas lá. Tem muito mais volume que precisa ser resolvido logo de câncer e essas cirurgias que são de reconstrução, elas são mais demoradas, são cirurgias que demandam muito mais tempo, equipe maior, material e às vezes não tem disponível lá. Mas, em compensação, a gente vê também que tem muitas ONGs, por exemplo, algumas instituições que acolhem essas mulheres em que elas podem ter um grupo de apoio delas próprias para fazer esse tipo de acompanhamento em conjunto. Então, essa sociabilização dessas mulheres que já passaram pelo mesmo problema ajuda com que elas consigam lidar com isso de uma forma melhor. Acho que é até mais fácil a rede de apoio isso. Sim. É bem melhor. Então, cada uma ajuda a outra com a sua própria experiência. Inclusive, tem o Instituto Mama Vida, que é o que eu sempre estou em contato com as meninas de lá. Foi criado por uma paciente mesmo, que ela teve câncer de mama, operou os dois lados. E assim, essa paciente, ela leva, junto com outras ali na articulação desse instituto, levam informação e levam também um momento de liberação, assim, que a paciente ela possa se sentir livre com esse diagnóstico. Elas já fizeram fotos bonitas, assim, mostrando books, né? Isso, mostrando, assim, principalmente nesse Outubro Rosa, elas fazem esse tipo de ação e exposição também. Elas têm essas exposições das fotos das pacientes e é uma coisa bem legal, porque leva a um outro lado, o lado que teve a luta. A paciente, ela passou por um momento muito difícil, muitas delas ainda nem conseguiram reconstrução, mas por elas estarem ali juntas, muda essa percepção da paciente que ela está mutilada. Não, ela está muitas vezes curada. É outra, tipo, uma outra visão. É uma né? outra visão. Exatamente. Elas fazem também aqueles enchimentos que pode ser com silicone ou de almofadinha que coloca dentro do sutiã, então dá uma regulada na aparência, né? Então isso também é importante para as pacientes. E é legal, porque leva para esse outro lado em que ela pode viver uma vida um pouco mais em normalidade com outras pacientes, né? Não é porque, infelizmente, acabou que retirou um lado da mama que a vida acabou. Eu vejo por esse outro lado também. Certo. Tudo depende de como a gente vê a vida também, né? Que a gente sempre conversa, né, Steph? Por exemplo, hoje a gente tem muitas pessoas que sempre te levam para o lado negativo. Como a gente conversa, né? A questão do ambiente. Se você está num ambiente favorável, você melhora, você se cura mais rápido. Hoje a própria ciência fala que
por exemplo, se você tem uma autoimagem, uma visão negativa de você mesmo, os hormônios que são liberados pro teu corpo, teu cérebro entende aquilo, são hormônios negativos. Então você vai ser uma pessoa doente, você vai ser uma pessoa desestimulada, diferente de como, quando a gente estava conversando mais cedo aqui, por exemplo, quando a gente vai treinar e a gente usa o treino daquela forma como se fosse assim para organizar mesmo o hormônio, para ficar mais zen com a cabeça, vamos dizer assim, né? Quando a gente está naquele ambiente... Desengarrafar a cabeça, né? Eu me sinto mais forte, eu me sinto mais preparado, eu me sinto tipo, mais a fim de enfrentar qualquer tipo de desafio. Tá entendendo? Então isso é muito favorável, isso é muito bacana. E é muito bacana também porque, querendo ou não, né, a gente vê que existem mulheres que conseguem tirar de uma situação dessa força para a atividade física, eu levo ela como mulheres. Bem assim, ela tem um cansaço físico, né? Mas um descanso emocional. Exatamente, né? É como se a máquina, é como se a máquina que regula tudo, você ela precisava liberar todo mundo naquele momento, e cara. É aquele momento em que você tá ouvindo um monte de zoada do dia a dia, várias vozes, muitas coisas, e aí você começou, pronto, silêncio, né? Silencia, e aquele é o seu momento de paz, de você estar ali focado em uma outra coisa. Exatamente. Que cansa o corpo e descansa a mente. E é isso que é o fundamental também. Isso. Bom, cara, estamos chegando aqui no final do nosso episódio, o papo aqui tá muito interessante. Eu não queria, na verdade, finalizar, porque confesso que até eu aprendi muitas coisas sobre realmente acrescentou. O câncer de mama, até sobre, eu acho que a Alguns minha visão vai ser um pouco mais diferente quando chegar na empresa amanhã. Então eu espero que todos vocês tenham gostado, cara. Esse é um assunto muito interessante, muito relevante, né? Eu torço que nossas políticas públicas aí deem um pouco mais de ouvidos, né? E tenham um pouco mais a visão apurada relacionado a essa causa. Desde já, parabéns aí pela profissional que você é. Obrigada. Parabéns por você se dedicar tanto, né, a essa classe onde já lutou tanto, já sofreu. E queira ou não, acho que isso aí é uma batalha onde eu sei que não é fácil e precisa de redes de apoio, né? Tem fatores que você leva como exemplo, né? Pelo que eu vejo aqui, você é uma pessoa que tem hábitos alimentares, pratica atividade física, procura dar o exemplo daquilo que você quer cobrar das suas pacientes. Então, desde já, parabéns, muito obrigado por ter compartilhado aqui um pouco do seu conhecimento, né? Por ter levado aqui para os nossos ouvintes, para essa mulherada, a importância do Outubro Rosa, como ele surgiu, do porquê, né? As ações relacionadas a esse mês, não só esse mês, né? Todo dia, mas é um mês onde a gente deixa evidência para que todos se atentem, né? Todos repensem, né, e todos se reconectem a exatamente o que são as prevenções ao câncer de mama, tá? Então, amigo Rabelo, obrigado aí mais uma vez por esse episódio, esse pod interessante, e vai rodar logo, hein, tá? Isso aqui não vai ser do nosso pod, não. Isso aqui é algo que vai rodar aí semana que vem, já ainda vai estar nas nossas redes sociais, porque as pessoas precisam saber realmente o que a gente acabou de ouvir, que é bem interessante. Beleza, obrigada. Agradeço o espaço, gente. Espero que a gente consiga colaborar muito mais. Para mim é muito importante. O outubro sempre é um mês bem corrido para mim, porque é importante fazer essa pausa para ter tempo de levar informação para as pessoas. Então, se esse é o mês propício, a gente tem mesmo que trabalhar e intensificar e levar tudo que a gente puder de informação para ajudar as pessoas, né? Não só as mulheres, mas também os homens, né? Teve um caso interessante, um tempo atrás, que um marido de uma paciente veio falar comigo. A paciente tinha acabado de ser operada e ele foi me agradecer e ele falou da seguinte forma: doutora, queria saber o que eu posso lhe dar para lhe agradecer por a senhora ter operado a minha esposa, ela ficou ótima, não sei. E aí eu falei para ele assim, eu falei, olha senhor, o único pagamento que eu quero, eu operei ela no SUS, o único pagamento que eu quero por operar a sua esposa é que o senhor fique com ela. Fique com ela e cuide dela. Porque a maioria das mulheres que tem um diagnóstico de câncer são deixadas pelo esposo. Então, o que o senhor pode me pagar é ficando do lado da sua esposa e cuidando dela durante todo o tratamento dela. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa levar mesmo de mensagem, que esse diagnóstico ele não é uma porta fechada. Isso eu sempre falo para meus pacientes. Infelizmente, eu estou dando um diagnóstico de câncer, mas eu não estou fechando a porta para você. Eu estou pegando na sua mão e te dizendo que estamos começando uma jornada juntas. Legal. E vamos até o final.
E é isso. E parabéns, doutora, também, mas assim, a gente vê, né, Steph, quando você ama, pra mim, medicina é dom. Tipo, eu podia ser médico? Podia, mas não ia ser pra mim. Mas assim, é incrível como Deus escolhe a dedo as pessoas que vão cuidar de outras pessoas. Por exemplo, eu na minha área, Steph, na nossa área aqui, a gente ama o que faz, a gente faz aquilo com todo amor, Sim. com toda dedicação, do momento que a gente chega de limpar. A gente não trabalha, se diverte. Exatamente. O simples ato de você limpar uma área, de você organizar um caixote para que a pessoa se sinta à vontade e queira ficar, acredito que seja o mesmo sentimento que você tem, que por mais pesado e difícil que seja, querendo ou não, quando você vai dar um tipo de diagnóstico desse, mas quando você fala para a pessoa, olha, vamos caminhar juntas, isso faz toda a diferença. Entendeu? Então a questão da humanização, de você olhar a pessoa, a mulher, como mulher mesmo, e como a gente está falando, não como se fosse um defunto já, né? Câncer, cara, acabou. Não. Mas eu acredito que essa empatia, que esse amor, é isso que vence, entendeu, né? E o simples fato de ter o peito também para olhar pro cara e falar assim, olha, eu só quero que você fique com a sua mulher agora. Porque querendo ou não, os dados são negativos, são 70% dos caras deixando as mulheres por causa da questão do diagnóstico, né? Então, parabéns pelo excelente trabalho. Pode ser o contrário, Rabelo. Né? Na verdade, isso aí pode ser o contrário, até pelo fator prevenção, acredito eu. Bem assim. Esse tipo de dado que ela deu agora, 70%, cara, eu sabia. Eu achei que também não sabia, absurdo. não. Eu fiquei até emocionado quando ela falou, porque... Exatamente, porque nós somos homens, pô. Não, querendo ou não, tu olha esse pô. Só que é bem assim, ó, é pra mulherada mesmo ficar atento, que se não rolar um fator prevenção, irmão, se não rolar uma preocupação, mudança de rotina, de hábitos e tudo mais, infelizmente não é o resultado final que a gente está querendo. Exatamente. Mas além de toda a descarga emocional, todo o sofrimento, cara, você dá qual o risco de ser abandonada. É muito difícil, gente. São muitos desafios, né? É um diagnóstico que vem com muita coisa junto, né? E muitas coisas entram em jogo nesse momento. E a mulher, infelizmente, a vida dela sempre é um desafio em cima do outro, né? Nunca fica totalmente tranquilo. Mas estamos aí para correr atrás de diagnósticos precoces, tratamentos efetivos com menor tempo possível, da melhor forma possível, entregando o melhor resultado. Eu me especializei em reconstrução de mama justamente por conta disso, porque eu acho que seria uma covardia minha saber que tem ferramentas para entregar o melhor resultado e não entregar. Essas mulheres precisam de pessoas habilitadas que possam entregar o melhor resultado. Então, claro que às vezes não é só uma cirurgia que já vai dar o melhor resultado. Pode ser que sejam 2, 3 cirurgias, mas que a gente pode chegar lá. A gente pode chegar no melhor resultado. A gente pode correr atrás de melhorar a vida dela, devolver aquela autoestima, porque isso é importante também. Então, fazer cirurgia de câncer com reconstrução, ou depois do câncer reconstruir uma mama, cuidar da paciente, é muito sobre ter esse olhar de a autoestima é importante, sim. A mulher precisa se sentir cuidada, ela precisa amar o corpo dela, amar ela mesma. Então, poder devolver isso não tem preço. Realmente não tem preço. Parabéns. Eu me emocionei. Não, eu também, porque quando ela trouxe aqui esses dados aí de abandono, eu olhar pra minha raça e falar assim, cara, preciso fazer alguma coisa diferente pra isso, não é possível. Entendeu? Ok. Então, turma, muito obrigado pela audiência. Então, espero que vocês curtam o assunto. Cara, envia para os seus amigos, envia para a galera, cara, que esse é um assunto interessantíssimo. Na verdade, vocês acabaram de ter uma aula aqui, né? Então, 0800 vale a pena. Entregue lá para a pessoa que você ama, entregue para seus amigos, por favor, elas precisam estar por dentro do que rolou aqui dentro. Obrigada. Tamo junto.